aqui conosco o professor da UNILA, que é coordenador do Grupo de Pesquisa da Tríplice Fronteira, o Micael Alvino da Silva. Bom dia, obrigado pela presença, bem-vindo aqui à Rádio Cultura. Bom dia, eu quero agradecer o convite, é sempre uma satisfação poder falar um pouquinho dos trabalhos que a gente faz e estar aqui na Rádio Cultura, é uma satisfação. Também conosco, como convidado do programa, o presidente do CODEFOS, o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, Mário Camargo. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui na Cultura, Mário. Bom dia, Caleb, bom dia, Silva. Bom dia, Cida. O e corretor ortográfico também te sacaneou, né? Professor. Eu soube do seu trabalho, eu gostaria, nós temos outros levantamentos também que talvez possam corroborar, inclusive, com o seu trabalho. Infelizmente, nós não fomos convidados para participar da sua apresentação ali na Receita Federal, mas muito nos interessa, até porque tem vários assuntos que se cruzam nesse sentido, principalmente na parte de logística, na parte de movimentação pela Ponte da Amizade. O UDC já fez uma pesquisa, nós utilizamos muito a pesquisa da UDC em termos de veículos que passam pela ponte, e é isso que demandou alguns estudos nossos para levar as exportações a menor pelo Porto Meira, que agora estão prejudicadas em função da construção da segunda ponte. O Porto Meira será utilizado pelo pessoal da segunda ponte, nós iremos fazer um processo de alfandegamento lá no canteiro de obras e grande parte dos produtos passarão pelo rio. Então, mas muito me interessa o seu trabalho, e se estiver disponível eu gostaria de conhecê-lo, e vamos ver se eu tenho alguma coisa para corroborar com o seu trabalho e de repente acrescentar alguma coisa em termos de número de movimentação na nossa fronteira. Pois não. O professor Micael, conta um pouquinho que trabalho foi feito, que envolvimento da UNILA, o que é que foi levantado nesse trabalho executado. Tá certo. Bom, como é mencionado, eu coordeno um grupo de pesquisa na universidade, né, chamado Grupo Tríplice Fronteira. A gente parte desde a área das relações internacionais, essa é a minha área de atuação, e nos chama muito a atenção essa condição de relações internacionais da área da Tríplice Fronteira. E o estudo que nós fizemos, ele basicamente partiu de uma premissa de tentar estimar o movimento de Cidade do Leste. Tá? Porque a gente, observando outros trabalhos, observando o trabalho da própria Receita Federal e observando outras publicações sobre o assunto, nós tivemos uma dificuldade muito grande em saber quanto movimenta o comércio da Cidade do Leste. Tá? Em todos os segmentos da economia? Na verdade, ao estudar, o nosso interesse principal foi sobre o regime de turismo, o que é praticado em Cidade do Leste, ou seja, as vendas para brasileiros em Cidade do Leste. Esse foi o foco principal. Mas também, ao estudar isso, nos deparamos com os outros regimes de tributação especial do Paraguai, que é o regime de Maquila e o regime de Zona Franca. E na ocasião que o senhor Mário mencionou, eu estive na Receita Federal para falar do regime de turismo e do regime de Zona Franca, né, para falar um pouquinho disso. O nosso estudo que desenvolvi junto com o Rafael Douzan, que foi delegado da Receita Federal até recentemente, da Alfândega aqui em Foz do Iguaçu, e um outro servidor da Receita Federal, Alexandre Barros, nós optamos por estudar o movimento de Cidade do Leste a partir da compreensão de como que funciona a economia paraguaia. Porque é muito difícil a gente entender como funciona quem está a alguns quilômetros de onde nós estamos aqui, é pouquíssimo. Pensar a realidade de São Paulo não é nem chegar num outro bairro, né? Mas as notícias que a gente pensa no trânsito de Foz do Iguaçu são aquelas que passam no entorno da Ponte da Amizade, que é onde dá maior congestionamento via de regra, né? Então, vejam, saber o que acontece logo ali é tão difícil porque envolve relações internacionais. Porque não basta a perspectiva do lado do Brasil para eu entender como funciona ali. Eu preciso saber como que os paraguaios compreendem esta região. Então, existe um grupo de estudo muito forte em Assunção, ligado à Universidade Nacional de Assunção, que compila dados há muitos anos já. Inclusive, o Paraguai compila dados deste comércio com uma razoável segurança desde o início dos anos 2000,
Porque o Paraguai entende o comércio de Cidade do Leste, esse associado aos produtos revendidos aqui em Cidade do Leste, entende este comércio como um comércio de reexportação. Tá? Isso é contabilizado na economia paraguaia. Não é contabilizado nas relações internacionais formais. O Brasil, se você olhar os dados do Ministério da Indústria e Comércio, por exemplo, do próprio Ministério das Relações Exteriores, vocês podem observar que o Brasil tem superávit na balança comercial com todos os outros estados. Certo. Inclusive com o Paraguai. Agora, quando a gente pega o valor que é movimentado em Cidade do Leste e inclui nessa balança comercial, ela fica favorável para o Paraguai. Ou seja, o Paraguai tem superávit nas relações com o Brasil. Né? Então, é esse movimento que nós fomos estudar. Por isso a questão de ter sido apontado que quase 90% entra no Brasil via descaminho. Exatamente. E aí, olhando para o valor... Em outras palavras, é contrabando. Em torno de 4 bilhões de dólares ao longo de 2006 a 2016 por ano foi movimentado em Cidade do Leste. Tá? 4 bilhões. Para ter uma ideia, 4 bilhões é também hoje, aliás, era em 2018, segundo a Itaipu Binacional, o valor da energia que é produzida na usina. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia do valor que movimenta nesse comércio Cidade do Leste. Esse comércio para o Paraguai é 12% do PIB. Tá? É muita coisa. Para o Brasil, é 0,2% do PIB. Então, há várias assimetrias, diferenças aí entre Brasil e Paraguai. Esse é um dado que nós compilamos também. Então, veja, desses 4 bilhões, o número exato é 3,8, arredondando para 4 aí, há uma parte do trabalho que é feito pela Receita Federal no sentido de liberação de mercadorias. Há uma parte que a gente estima que tenha entrado como cota. Tem também a parte do regime de tributação unificada, que é pouca coisa, mas entra ali nesta conta. E nós estimamos, então, que o trabalho da Receita Federal e o que é liberado, algo em torno de 8%. Tá? Algo em torno de 8%. E a Receita Federal apreende, considerando toda a 9ª região fiscal, que não pega só aqui a nossa delegacia, mas todo o Paraná e Santa Catarina, considerando essa região fiscal, a Receita Federal apreende 3%. O que sobra disso, que são os 89%, podemos arredondar para 90%, ingressa no Brasil na forma de descaminho. Tá? Os advogados não gostam que a gente confunda o contrabando com o descaminho, mas vamos lá. Por que majoritariamente é o descaminho? Porque é aquele produto, como esses celulares que estão sobre a mesa, que não são proibidos no Brasil. Eles apenas têm um problema ali na importação. Eles foram importados de forma ilícita. É diferente, não é uma arma, né, que é proibido e cigarro, tal, enfim. né? A depender do tipo de cigarro. Mas, veja, a pensar sobre isso é um valor considerável, né, que entra no Brasil na forma de descaminho. Deixa eu aproveitar, Micael, né, professor da Unila, o Mário Camargo, do Codefós. É óbvio que também tem que se ver uma série de conjunto de situações que levam a isso existir. Mas só os números frios, né? Essa questão da entrada de uma forma fora daquilo que seria a legalidade, que tipo de impacto, você que entende tão bem dessa questão tributária, relacionamento internacional, exportação, importação, que tem se debruçado sobre isso, que tipo de impactos, inclusive sociais, isso causa? Bom, eu não tenho a menor pretensão de contestar esse estudo, até porque é um estudo e foi feito calcado e embasado em informações, mas eu tenho o que entra oficialmente no Brasil e que passa pelo Porto Seco. Nós tivemos, o ano passado, 152 mil veículos, que tornou o nosso Porto Seco o maior Porto Seco trinacional, e são aqueles produtos que são submetidos a uma fiscalização. O Paraguai tem uma tributação diferenciada para as lojas, inclusive é o que levantou o Paraguai agora numa discussão com as lojas francas brasileiras, que seria uma concorrência para eles. Eles já têm uma tributação, o IVA, por exemplo, para as lojas ali é um IVA bem menor, e agora estão pedindo uma isenção, que é para essas lojas que vendem para o turista, é a venda para o turista. Eu não conheço na legislação paraguaia se tem esse tratamento de exportação, mas é uma venda para o turista, tanto é que o IVA é 1,4 e eles querem reduzir para 0. Nós, há anos atrás,
A CIF É só para colocar o IVA, o tal do é um imposto imposto sobre valor agregado, né? que é o ICMS. ICMS Nossa. do lado de cá. Anos atrás, eu te diria, uns 10, 15 anos atrás, quando a Receita Federal, através do Dr. Mauro de Brito, iniciou um trabalho de combater o ilícito, o contrabando, o descaminho e justamente aqueles comboios de 400, 500 ônibus na quarta e no sábado, que traziam um prejuízo enorme para Foz do Iguaçu em termos de criminalidade, saúde, uma série de coisas. Nós fomos, na CIF, nós abraçamos essa discussão e abraçamos esse procedimento da Receita. Graças a isso, o perfil de Foz do Iguaçu mudou. Hoje nós temos grandes investimentos na área de turismo, principalmente na rede hoteleira. Acabamos com aqueles comboios que eram os laranjas que vinham, eram contratados para vir só para levar o produto, mesmo que levasse dentro da cota. Se você pegar 400 ônibus, todo mundo, 40 pessoas comprando dentro da cota, representava um valor significativo. E, veja bem, dentro do Mercosul, o Paraguai, até então, ele tem um tratamento de país de menor desenvolvimento, como tem o Uruguai. A Argentina e o Brasil, tanto é que eles têm uma lista de exceção. O Paraguai, em 2023, ele deve passar a um outro patamar. Muda o que isso em relação aos outros dois países? Porque, na realidade, diminui a lista de exceção e o Paraguai passou a ser um país industrializado. O Paraguai está se industrializando através da lei de Maquila, 60-90 e própria Zona Franca. Mas o professor falou de um problema de um comércio internacional, ou de uma discussão. Eu acho que nós estamos num impasse hoje internacional com essas duas últimas notícias, a notícia Siscomex da 30 e a 32, que vieram botar um balde de água fria nas indústrias do Paraguai, principalmente de autopeças, porque elas estavam usando o regime de origem, elas estão fora do ACE 18, elas não são consideradas o regime de origem, nem a Zona Franca. Existe uma discussão se o que é produzido dentro da Zona Franca, você poderia se utilizar do regime de origem. Nós temos alguns casos de empresas que importam, tanto da Zona Franca como maquiladoras, dentro desse segmento, que umas usam o certificado e outras não usam. E aquelas que estavam usando, os certificados foram glosados agora. Daqui para frente, você não pode usar o certificado de origem, que é o regime de origem, para você não pagar o imposto de importação. Então, isso vai ter um impacto muito grande. Agora de manhã mesmo, eu estava falando com a Assunção, já tem um movimento na frente do Ministério lá de grevistas, porque esse segmento, ele emprega 12 mil pessoas. E movimenta 300 milhões de dólares, então, né? É um processo que o Paraguai está indo para um processo de industrialização. Qual é o papel do Brasil, e eu entendo nesse sentido? Não é que migrou os trabalhadores, as indústrias migraram para o Paraguai porque o Paraguai é muito bonito. É porque tem indústrias, que eu atendo inclusive, que eles não tinham outra opção. Ou eles fecham, ou eles vão para o Paraguai, que tem um sistema tributário diferenciado, que tem... O que nós temos que criar é condições de que venham todos para a legalidade, que o descaminho, ele vá diminuindo. O contrabando é uma coisa que, como o próprio professor falou, o contrabando é produto proibido que está sendo internalizado no Brasil. Esse nós temos que, sem dúvida nenhuma, combatê-lo, e isso é a polícia que combate. O descaminho, falta de repente, nós temos uma tributação muito alta. Você vai importar um iPhone, um outro tipo de aparelho, quando você for importar, a carga tributária é muito alta. No Brasil que você No Brasil, no Brasil. Então, isso leva ao descaminho. É você comprar, não parar na ponte para fazer sua DBA, pagar a diferença de imposto, e isso, sem dúvida nenhuma, leva ao descaminho. Nós temos que criar algumas condições dentro do Mercosul, e aí não é o Brasil criar, é dentro do Mercosul. O Mercosul está muito atrasado. Nós não avançamos muito. Agora, com esse acordo com a Europa, nós estamos assim vibrando, claro, é uma notícia boa. Mas até isso se implementar... São 10 anos. No mínimo. Nós temos que internalizar. Tem acordos que ainda não foram internalizados nos países.
Por exemplo, tem acordos que o Paraguai internalizou na sua legislação e nós não internalizamos. O que acontece? Esse produto para nós não tem valor. Mas Esse acordo não tem valor. Mas me parece, Mário, que o Micael, pelo que expôs, fez um levantamento, um estudo muito mais olhando para o aspecto do turismo. Do turismo. E da migração em torno disso. Exatamente. Conosco a presença do professor Micael Alvino da Silva, que é o coordenador de um grupo de pesquisa da Tríplice Fronteira, e também conosco o presidente do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, o Mário Camargo. Tema envolvendo esse estudo feito com foco todo especial na área do turismo com Cidade de Leste, envolvendo a questão das compras, dos produtos, daquilo que é considerado como descaminho em relação à entrada no território brasileiro e, naturalmente, tudo o que isso implica, tudo o que isso envolve. Para fazer questionamentos aos nossos convidados, Josué Caleb. Bom, professor, esse estudo começou analisa, né, 2006 a 2016. Eu gostaria de saber como que vocês conseguiram analisar esses dados, né? Eu penso que foi muito difícil, né, para conseguir esses dados. E se foi possível observar nesses anos, de 2006 a 2016, as mudanças que tiveram, tanto na questão da fiscalização, que foi intensificada nos últimos anos, a diferença de comércio, isso foi possível identificar também? Claro, bom, obrigado pela excelente pergunta. Veja, é muito difícil encontrar esses dados quando a gente tem foco da pesquisa está dentro do Brasil. Quando a gente muda o foco para Assunção, dá uma facilitada, porque o Banco Central do Paraguai usa esses dados, inclusive em seus relatórios que encaminha para o Fundo Monetário Internacional, para outras atividades, são documentos oficiais paraguaios que dizem, olha, aqui em Cidade do Leste se reexporta, né, se importa tantos bilhões de dólares para se reexportar. A gente sabe que o reexportar significa Brasil. Tá? Apesar de também haver alguns que indicam que pode ir parte dos produtos para a Argentina, na verdade não é tão simples assim, porque veja, a logística do Brasil, né, do Paraguai em relação ao Brasil é muito mais facilitada do que em relação aos grandes centros da Argentina. Então, o mercado consumidor deste comércio internacional praticado em Cidade do Leste é Brasil, tá? Essencialmente. E então, respondendo pontualmente a essa pergunta, os dados que compilamos de 2006 a 2016 não foi tão difícil quando nós olhamos para as informações do lado paraguaio, tá? Quando a gente tem as informações desde Assunção. É importante dizer que eu estou falando do regime de turismo, que é o nome dado ao comércio internacional do Paraguai. Nós chamamos de comércio de triangulação também. Tá? É usual no Brasil a gente usar o termo triangulação comercial, tá? Que é o mesmo comércio, mudou os produtos, já falo na sequência, mas é o mesmo comércio desde sempre. O Mário comentava dos comboios, né? É o mesmo estilo de comércio. Aliás, antes, inclusive, o enfrentamento aos comboios foi da década de 2000, 2004, 2006, o auge, né, do enfrentamento da questão. Mas veja, esse regime de turismo, ele existe formalmente desde 92 e informalmente desde Stroessner. Tá? Porque quando o Paraguai se alinha ao Brasil, isso não é automático. Há um momento nas relações internacionais que o Paraguai deixa de estar alinhado aos portos argentinos, de Rosário e de Buenos Aires, para sua importação e exportação, e passa a estar voltado para o Atlântico, ou seja, para o Oceano Brasileiro, que Getúlio Vargas, em 41, o primeiro presidente brasileiro que visita o Paraguai, assina um daqueles documentos que parece que não faz sentido. Não fazia sentido, em 41, assinar um depósito franco para o Paraguai no Porto de Santos. Como ia chegar até o Porto de Santos? Tá? E posteriormente, em 1955, o de Paranaguá. Tá? E aí a construção das BRs, da Ruta 12, né? 12, Paraguai é 12, né? A Ruta 12, a BR-277, Ponte da Amizade, formam um conjunto logístico fundamental para o Paraguai contemporâneo. Fundamental para a economia do Paraguai. E aí, veja, quando eu falo do regime de turismo, eu estou falando exclusivamente desta modalidade, que corresponde à fatia de 12% do PIB paraguaio, que é o comércio internacional, de triangulação de mercadorias. Isso não tem a ver, mencionávamos agora no intervalo, com o regime de maquilas, né, que tem a ver com a produção industrial, um regime muito mais controlado pelo governo paraguaio, com informações sobre os produtos que estão sendo produzidos, e também não tem a ver com o regime de Zona Franca.
O regime de Zona Franca, também da década de 90, mas tal qual o Maquila já 95, 97, respectivamente, o regime de Zona Franca, comentávamos que a Câmara de Comércio Brasil-Paraguai, por exemplo, que está lá em Assunção, Paraguai-Brasil, que está lá em Assunção, diz assim, olha, produto produzido na Zona Franca não é produto Paraguai, é produto da Zona Franca. Qual que é o conceito de uma Zona Franca internacionalmente conhecido? Bom, um lugar onde há uma tributação especial, específica, é quase um território dentro de um estado. Então, o que é produzido na Zona Franca de Manaus não é um produto brasileiro, mas um produto da Zona Franca de Manaus. E isso que tem dado algum problema aí com a questão das autopeças mais recentemente, né? Então, vejam, esses produtos que eu falo de descaminho não são produtos do regime Maquila e não são produtos do regime de Zona Franca. São produtos do regime turismo. O regime turismo, repetindo, é o mesmo que triangulação, é interessante. Veja, o movimento de acabar com os comboios, até tem um estudo anterior sobre isso, que analisei o que chamei, na ocasião, de era dos comboios e era do crime organizado, né? Ou seja, a gente tinha até 2090, meados da década de 90, até 2004, 2006, nós tínhamos os comboios, que era, os senhores que estão aqui há muito tempo sabem o que era aquilo, né? O Dinão, que era chamado. Exatamente, os dinossauros, né? Os refugos da aviação de São Paulo, né? Que desciam para cá. Mas vejam, aquele momento nós tínhamos um perfil de produto. Tá? O perfil de produto eram produtos chineses, em geral, bugigangas chinesas. Isso era um produto, né? Há uma série de estudos já publicados com algum tempo já sobre isso, que apontam, era um momento que o Brasil não tinha abertura com a China. Quando o Brasil passa a ter maior abertura com a China, é um processo que ocorre em paralelo com esse processo de acabar com os comboios, então não é nenhum demérito para as autoridades que enfrentaram os comboios. Fundamental para a imagem desta região. Fundamental, eu sempre digo que o embaixador do Brasil nos Estados Unidos passava pelo constrangimento em 2001 de ter que falar desta região aqui num momento em que aqui era acusado pelos americanos de ter alguma ligação com terrorismo e coisa do gênero. O embaixador brasileiro tinha uma série de reuniões em Washington a dizer assim, olha, não, mas aquela região o Estado controla e tal. E aí viu o pessoal da New York Times e tirava foto dos comboios. Tá? E no enfrentamento aos comboios, a cidade ficou sitiada 24 horas, é bom que se lembre disso, né? Então, isso é importante. Agora, quando o Brasil passa a ter um comércio direto com a China, o que nós temos? Nós temos produtos chineses que nós encontramos no supermercado. O comércio do Brasil, só para ter uma ideia, no início de 2000, girava aí em torno de 1 bilhão com a China. Em 2015, era mais de 30. Quer dizer, nós temos uma alteração aí enorme na quantidade de fluxo de mercadorias e muitos daqueles contrabandistas, entre aspas, que eram o pessoal ligado a camelôs, por exemplo, ao mercado informal no Brasil, passaram a comprar seus produtos, os mesmos ou similares, direto em São Paulo, com nota fiscal. Isso trouxe uma alteração no comércio lá do paraguaio. Agora, nesse estudo que vocês fizeram, nesse levantamento todo, ele apenas levanta esses dados ou ele traz alguma proposição de alteração nesse quadro? Olha, a proposta do estudo, ela não foi propositiva. A proposta foi fazer um levantamento mesmo que servisse, sobretudo, àqueles que precisam olhar para esta região e pensar em termos de números mais efetivos sobre este comércio aqui de Cidade do Leste, que não tínhamos até então. Agora, em termos de proposição, tá, vem coisas aí pela frente, o Mário comentou 2023, tá? Existem algumas coisas aí que devem acontecer num futuro próximo que tendem a esfriar o comércio internacional de Cidade do Leste, este comércio voltado exclusivamente, majoritariamente para o descaminho. Um exemplo é a questão da tarifa externa comum no Mercosul. O dia que não houver uma lista de exceção, né, por um motivo ou outro, que não vem ao caso aqui, mas por um motivo ou outro, havendo o fim de uma lista de exceção, nós temos uma... Exatamente, nós temos uma alteração aqui. Uma outra situação é a renegociação do anexo C do Tratado de Itaipu. Sempre que há algo importante... Que é 2023. 2023. Quando o Brasil renegociou
uma parte do acordo durante o governo Lula, que aumentou, e governo Lugo no Paraguai, que aumentou o valor pago pela energia de Itaipu, não foi muito noticiado. Mas um dos assuntos que estavam na pauta, ou seja, o Brasil concedeu algumas coisas, mas o que queria em troca, alguma das coisas que queria em troca, tinham a ver com o contrabando em toda a fronteira do Brasil com o Paraguai. Porque aqui nós estamos na área da Tríplice Fronteira falando disso. Né? E falando desse caminho, mas se a gente pegar toda a fronteira seca com o Paraguai, temos outros problemas. Então, inclusive, a renegociação do anexo C certamente incluirá questões associadas a isso no médio prazo. Né? Pois é, deixa eu até provocar o Mário Camargo, presidente do Codefos. O que é possível fazer de aproveitamento desses dados, desse estudo, para juntar naquilo que já vem sendo trabalhado, especialmente pelo Codefos aqui na região, digamos, Foz do Iguaçu, mas se olhar também para aquilo que acontece em toda a região oeste do Paraná? Claro, Nélio, que todo o estudo feito aqui na fronteira, para nós é muito importante e traz subsídios interessantes para se fazer, se debruçar e fazer uma análise, entende? Nós trabalhamos pela formalidade e estamos procurando minimizar os impactos da informalidade por falta de legislação. Nós propusemos, eu estive em Assunção a questão de uns 6 meses, 8 meses a mais, e nós temos um regime de exportação a menor no Paraguai, que nós, a exportação até $2.500, que é no Paraguai. O Brasil não tem limite, mas o Paraguai tem uma importação a menor que se faz na aduana integrada. Ali nós conseguimos manter essas lojas da Vila Portes fazendo exportação dentro da legalidade, fazendo tudo na aduana integrada, onde está lá a Receita Federal Brasileira e está a aduana paraguaia. O que surgiu como ideia? Vamos criar um procedimento ao inverso também, importação a menor, para atender as pequenas exportações dos maquiladores, para evitar que façam uma importação pequena. Não vai entrar dentro do Porto Seco, porque ali você pagaria um frete de $500, então com vans e coisa, para que nós possamos fazer a importação e legalizar esses produtos, certo? E nós temos maquiladoras de todos o tipo dentro do Paraguai. Nós temos aquelas que fazem aquelas forminhas para doce e coisa, você carregar uma carreta disso aí. Agora, se você tiver condições de fazer a importação a menor, até $2.500, então eu estive em Brasília, primeiro fui a Assunção, conversei na aduana, eles fizeram uma resolução que autoriza a exportação a menor, eu trouxe na Receita Federal, tentamos incluir na mesma IN que fala sobre exportação a menor, não foi possível, e eu fui a Brasília pelo Codefos e protocolamos, então, um pedido de incluir a importação a menor também até $2.500, que daí nós poderíamos usar pequenas importações e traria, então, para a legalidade muita coisa que passa ilegalmente, entende? Fora do RTU, importação a menor. Bom, isso depende. Eu estive cobrando a Brasília essa semana passada, o que eles querem? Eles estão esperando, agora nós vamos começar a discutir o do INPE, que é um regime, vai mudar a declaração de importação, vai ser declaração única de importação, como o RE mudou para declaração única de exportação, é um sistema onde todos os intervenientes estão dentro do mesmo ambiente. E eu participo do COFAC, representando a iniciativa privada, e no COFAC nós estamos já pedindo para a Receita para iniciarmos já as discussões dessas importações a menor, do INPE, porque no DUI, quando foi implementado, nós tivemos muitos problemas, muitos. E essa importação menor também seria com esse limitador de $2.500? $2.500. E poderia ser não necessariamente com transporte internacional. Então, você não depende do transporte internacional, você pode habilitar o seu veículo. No caso do Paraguai, por exemplo, nas exportações que nós fizemos a menor aqui, é tudo caminhonetezinha paraguaia que carregam até 3.500 quilos. Pronto. Então, você resolve um problema daquilo que, na formalidade, ficaria muito caro e é preferível pagar um parceiro para passar, e isso, no meio dos dedos, se vão as nossas divisas, entende? Ou divisa do Paraguai ou as nossas. Então, com esse regime, nós trouxemos para a formalidade, vamos trazer para a formalidade muita coisa que passa na informalidade. E você imagina que em quanto tempo isso pode ser implementado? Bom, nós estamos trabalhando
muito forte. As reuniões do COFAC, só para que você entenda, elas são mensais. Nós temos dia 11 mais uma reunião. Em toda reunião a gente tem enfatizado essa discussão, porque o do INPE já foi implementizado no transporte marítimo e no aéreo, e agora vai ser no rodoviário. Então, o rodoviário tem algumas atipicidades, como embarques fracionados e coisa que no marítimo e no aéreo não tem. Mas eu acredito que dentro de uns 6 meses, mais ou menos, nós poderemos estar trabalhando já com alguma coisa da importação a menor. Mas só fazer um comentário sobre o que o professor falou. Hoje, 90% das importações paraguaias entram por Montevidéu, se não for mais. 90% das importações do Paraguai entram pelo porto de Montevidéu. Montevidéu, não mais Paranaguá, não mais Santos. Por quê? Paranaguá, graças ao Requião, né? Que acabou, e o Paraguai, graças a isso, o Paraguai hoje é a 3ª frota de barcaças do mundo. Tá? Então, nós temos que olhar o seguinte: nós estamos trabalhando para trazer o Paraguai de volta, para fazer as importações via Paranaguá, criando um ambiente para que o Paraguai faça isso, inclusive com os granéis, as exportações via Paranaguá. Houve uma época, eu vou te falar aí em 81, 82, nós liberávamos em média 500 caminhões todo dia, à noite aqui, que criou-se inclusive a operação noturna para atender o Paraguai, dos granéis do Paraguai que saíam por Paranaguá. Hoje não sai um grão, sai tudo ou por Rosário ou por Montevidéu. Então, são relações internacionais que nós temos que rever e temos que trabalhar no sentido de trazer o Paraguai de novo, porque isso trazia um movimento considerável para a nossa região. Ok. O Caleb e também Mário e professor Micael, Cida Costa, o pessoal aqui da Cultura, a Jane, lá do Belvedere, está fazendo uma provocação e eu abro um parênteses no meio desse papo aqui. Postou uma fotografia onde ela está fazendo o seu almoço, e almoço para o seu pessoal, escreveu aqui assim: franguinho na panela e polenta, com fogão a lenha ativo. Mas não é uma provocação descarada da Jane? Nesse horário, Nesse né? horário. Jane, um grande abraço para você, obrigado. Olha, deu água na boca de olhar a fotografia aqui, o fogão a lenha, ela aí cozinhando e fazendo esse almoço gostoso, e ela posta a fotografia no fogão a lenha, nesse friozinho. Um grande abraço a você, Jane, obrigado pelo carinho da audiência, acompanhando o Contraponto da Cultura. Diga lá, Caleb. Eu vou voltar aqui só para... Eu acho que o professor estava começando a responder a minha segunda pergunta antes e não concluiu, né? Dessa diferença de comércio no Paraguai. O senhor falava que, a princípio, era o comércio, os produtos chineses, e que agora esses produtos estão no mercado brasileiro. E aí, como que o Paraguai resolveu esse problema? Muito bem, eu não consegui concluir naquele momento mesmo, mas vamos lá. Os produtos chineses que falava eu lá, associados aos meados do início, né, dos anos 2000, eram as bugigangas, né? Ou seja, tudo aquilo que você pudesse... Xing-ling. Tinha vários nomes que você poderia usar, né? Veja, isso entrou nos mercados brasileiros, né? Eu particularmente era criança na época, mas tenho lembrança de como que havia tão certo preconceito com made in China, né? Comprar uma coisa made in China. Hoje nós usamos tudo made in China sem nenhum problema associado a isso. E o que aconteceu? A China se tornou uma potência econômica, e os seus produtos chegaram a vários lugares do mundo. Mas uma coisa que esse estudo, inclusive, mostrou, e que no meio dele a gente começou a ficar um pouco... mas o que aconteceu? Veja, acabou os comboios, mas a relação deste comércio internacional do Cidade do Leste, ou seja, mudou a região, não vimos mais comboios, mas os números não baixaram. Continua. Os números não baixaram. E aí, só pegando aquilo que eu chamo de reexportação, né? Os paraguaios chamam de reexportação, triangulação comercial, nem estou falando de outras coisas. Então, quer dizer, o que aconteceu? E muita coisa mudou aqui. No início dos anos 2000, por exemplo, a região tinha uma densidade demográfica. Hoje, se a gente olhar o desenvolvimento do lado paraguaio, é uma coisa impressionante. Nós temos do censo de 2010,
indicando mais de 800 mil pessoas no que eles chamam de região metropolitana de Cidade do Leste, que inclui Hernandárias, Mingaguaçu e Porto Franco. Quer dizer, é um lugar muito grande, né? Então, há uma série de coisas acontecendo, mas o comércio, aparentemente, ele fica estagnado em termos de valores. Agora, o que acontece é uma mudança em termos de produtos com maior valor agregado. E mudou a logística. E a logística, exatamente. Então, produtos, né? Mudamos. Bom, imaginem, faz quanto tempo que a gente usa smartphone, né? E faz quanto tempo que a gente descobriu os smartphones, aqueles que são um pouquinho melhores, né? Então, quer dizer, não faz muito tempo e são equipamentos com alto valor agregado. Exato. E a logística vai para carros, vai para... e aí tem, agora mais recentemente, o problema com carro de locadora. Enfim, aquelas questões das logísticas que vão alterando, né? E a gente teve, essencialmente, na mudança de sacoleiro, para grupos de associações criminosas. Porque aí não dá mais para falar, como muitos falavam à época, de o camelô que vinha, descia e tal, que de fato, em alguns casos até acontecia, tá? Mas o que nós tivemos de 2006 para frente são associações criminosas, grupos criminosos organizados, né? Ou seja, o que a legislação define, 2 ou mais pessoas que se organizam para comprar determinados produtos no Paraguai e revendê-los no Brasil. E são muitos ágeis, né? E aí a gente entra num terreno tão pantanoso, porque a depender da crise dos produtos lícitos, do descaminho, tá? Quem garante que em determinado momento o cidadão não vai para uma outra atividade que lhe rende mais? Como, por exemplo, o cigarro. Tá? E do cigarro para alguma outra coisa. Vejam, eu não gosto de trabalhar com aquela concepção de etapas, que ele começou como camelô, depois ele virou criminoso associado, depois ele foi para o PCC e etc, etc. A vida é um pouco mais complicada, não é só isso. Mas nada impede que essas coisas não aconteçam, que esses vínculos eles não se criem num ambiente criminoso, porque veja, hoje quem passa eletrônicos do Paraguai de forma camuflada usa os mesmos canais do que quem vai passar outros produtos ilícitos, né? Que é a Barranca do Rio, enfim, os meios eles serão muito semelhantes, né? Mas, professor, nós como entidade de classe e associação, e inclusive, principalmente o Codefos, nós temos que procurar caminhos para trazer para a formalidade quem está na informalidade. Isso aconteceu... Só a constatação é pouco, né? Porque na realidade tem muita gente na informalidade por falta de legislação, de regulamentação. Vamos pegar um exemplo. Se você for agora na Vila Portes e chegar em qualquer loja daquelas lá e abrir a gaveta do caixa deles, eles devem ter, no mínimo, 100 mil Guarani que eles venderem em Guarani. Sabe o que é isso? Ilegalidade. Não pode. Pode ser preso. Por quê? Por falta de legislação. Nós fizemos num fórum consultivo que nós tivemos aqui em 2000, já trouxemos isso para o Banco Central, para regularizar a situação desse pessoal. A loja não vai deixar de vender em Guarani, não vai deixar de vender em dólar. Vai chegar para o cara e vai dizer, não, você vai ali, faz o câmbio e traz. Entende? Então, isso é falta de legislação. Era o que acontecia com as comerciais exportadoras, que estavam todas ilegais, todas. Tá? Por falta de uma instrução normativa que amparasse elas terem o produto com suspensão de tributos até 180 dias para fazer exportação no Paraguai. O que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho dentro da CIF, fomos no Ministério da Indústria e Comércio e depois fomos na Receita Federal. Nossa última tábua de salvação, a Receita Federal, Dr. Cartacho. Nós tivemos lá, ele disse, nem que seja a última coisa que eu vou fazer, mas eu vou regulamentar isso aqui. Fez uma instrução normativa. Hoje as transportadoras podem ter o seu algodão, qualquer produto de exportação armazenado ali, porque tem permissão da Receita para ter com suspensão de tributos. As comerciais exportadoras com a divisão, uma segregação do produto que vai para exportação e o que vai ser vendido no mercado interno, pode ter esse produto ali, está devidamente legalizado, não está cometendo nenhum ilícito. E estavam todas ilícitas, todas por falta de legislação. Essas que estão recebendo hoje Guarani, peso, dólar, estão irregulares. Isso eu falei num evento aqui na Polícia Federal. Nós precisamos regularizar. A nossa
eu acho que a nossa esperança é que, através dessa regulamentação da IN 1799 das lojas francas, que dá 5 dias para a loja franca fazer o câmbio da nota, da cédula que eles recebem, nós queremos colocar isso dentro das comerciais exportadoras, para que as comerciais exportadoras também tenham 5 dias para fazer o câmbio desse dinheiro, que ele receba e faça o câmbio numa casa de câmbio, ou no Banco do Brasil, ou um banco que eu quero. Mas, Mário, esse exemplo que você está trazendo é fundamental para a gente pensar as práticas que são fronteiriças, diferente das práticas ilícitas cometidas por organizações criminosas. Bom, fundamental. com certeza. Fundamental. E por quê? Porque, veja, mas todos nós são temos... colocados no mesmo bojo. Exatamente. Esse que é o problema. Quando a gente pega uma situação de alguém que vai olhar pro comerciante da Vila Portes, pro caixa dele, ver o Guarani e chamá-lo de criminoso, tá? Que isso não é muito difícil de que aconteça se a gente tem alguém que vem, por exemplo, com uma cabeça estritamente brasileira, porque vamos pegar um pontinho brasileiro aqui. Nós estamos fora da curva, nós estamos na maior fronteira do Brasil e da América Latina, tá? Nós estamos na fronteira que movimenta mais pessoas do que a fronteira, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma fronteira muito movimentada dos Estados Unidos com o Canadá. A gente gosta de usar sempre o México como modelo, mas vamos usar modelo de uma fronteira em que circula muita mercadoria e que há muito mais legalidade. Vamos pegar a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, a ponte do Embaixador, entre Detroit, por exemplo, e um estado canadense que não lembro o nome agora. Mas se a gente pegar essa ponte, a ponte do Embaixador movimenta menos pessoas, circulam menos pessoas do que a ponte da Amizade, é a que circula mais na América do Norte. Tá? Lá circula em torno de 60 mil pessoas, aqui o estudo da UDC que o senhor mencionou indica que circula em torno de 100 mil pessoas. Só que lá circulam 6 mil caminhões. Tá? Então, se a gente olhar a imagem da ponte, é muito interessante, tem viaduto para tudo quanto é lado, né? Parecido com a nossa aqui também. Mas, voltando aqui, para a gente pensar essas práticas fronteiriças, é fundamental que a gente pense que nós estamos num lugar privilegiado. Quem conhece um pouco as outras fronteiras do Brasil sabe o que eu estou dizendo. Nós estamos num lugar privilegiado do ponto de vista da infraestrutura, tá? Que não é perfeito, mas em relação a outras, nós estamos privilegiados. Só que tem um detalhe, o Brasil é um país essencialmente de vocação atlântica. Tá? Nós temos na história desse país uma vocação para o oceano. Exato. Tá? Que o fluxo natural de comércio que foi até o século XIX com a Europa e posteriormente com os Estados Unidos. Né? Então, o que a gente não tem de uma forma muito efetiva nesse país, até o momento, né? mas parece que já há indícios de que as coisas caminham para um outro rumo, é o fato de que existem certas práticas fronteiriças que elas precisam ser aprimoradas. Vou dar um exemplo pontual. Qualquer agente da Polícia Federal, por exemplo, que precisar fazer alguma coisa que é comum, precisar ir até a Cidade do Leste fazer alguma coisa, ou que seja para uma reunião, eles têm as reuniões, salvo engano, mensal do Comando Tripartite, por exemplo, o correto, dentro da legalidade, é ter a assinatura do ministro, para ele poder se deslocar, pedir com 30 dias de antecedência. Dá para fazer isso? Claro. Tá? Professor Micael, nosso tempo está se esgotando, infelizmente, o assunto continua sendo palpitante e com certeza vamos ter que voltar a ele, mas também eu só queria fazer um registro já para o seu encaminhamento final. Nós também temos algumas coisas ainda aqui em Foz do Iguaçu que me parecem que podemos avançar significativamente. Codefoz, por iniciativa de algumas pessoas que lá estão atreladas, tem uma série de estudos, pesquisas, encaminhamentos, proposições e sendo feitas. Vocês e as outras universidades de Foz do Iguaçu também fazendo o seu trabalho, fazendo os seus estudos. A gente ainda não tem um mecanismo de entrelaçar isso muito bem, né? Ainda podemos aproveitar isso um pouquinho melhor e, quem sabe, aproveitar a fazer aí uma somatização desses esforços para apontar caminhos. E, quem sabe, a gente possa tratar isso num dia logo na sequência aqui na programação. Obrigado, professor Micael, pela sua presença, por explanar, pelo menos em parte, aquilo que é essa ponta do iceberg em relação ao estudo que vocês fizeram. Bom, muito bem, eu que queria agradecer, foi uma satisfação estar aqui na Rádio Cultura e poder falar desse assunto também e dizer assim, nós estamos à disposição, eu trabalho
na universidade, no grupo de pesquisa mencionado lá no começo, né, em que a gente se propõe a estudar as questões de relações internacionais. Né? Nós temos estudos sobre este assunto que já com alguma coisa publicada, coisas em andamento, e eu acho que é fundamental, né, que a gente dialogue, até porque certas coisas são desde perspectivas distintas. Nós, no meio acadêmico, somos muito teóricos, estudamos certas coisas com muita profundidade, não temos a perspectiva de estudar muita coisa na horizontalidade, estudamos muita coisa na verticalidade, né? É o que a gente chama de conhecimento estrito sensu. Mas é fundamental, veja, esse estudo ele parte de uma demanda da Receita Federal, essencialmente, de uma parceria com a Receita Federal, e nós estamos absolutamente abertos a ouvir outras partes, fazer novas parcerias, sempre desde que a gente estude as problemáticas da tríplice fronteiras associadas às relações internacionais. Então, sempre à disposição. Valeu, muito obrigado. Mário Camargo, obrigado pela sua presença também. Eu fico agradecido pelo convite e a satisfação de estar aqui com o professor, e posso te dizer que achei um belo trabalho de vocês. Como o Neve falou, nós deveríamos nos comunicar mais, de repente trocarmos mais informação, só como informação, quando foi se discutido a eclusa, que está dentro do Tratado de Itaipu, a CIF participou desse estudo de viabilidade de construção de uma eclusa para Itaipu. Aí veio o Instituto Ilus, contratamos, a CIF conseguiu $400 mil a fundo perdido do BID, a Itaipu entrou com $300 mil, gerenciou o processo, e nós fizemos um estudo aprofundado sobre a possibilidade de fazer uma eclusa. Hoje nós já trabalhamos no sentido de que eclusa não, entende? Por quê? Porque na época o custo era muito alto e hoje seria muito mais e não traria um benefício, né, para a nossa região, ou pelo menos para o nosso país. Então, nós entendemos que temos outras discussões a fazer. Hoje estamos trabalhando na segunda ponte, na perimetral, no novo Porto Seco, na Beira Rio, que é Beira Foz, mobilidade para Foz do Iguaçu. Nós precisamos tirar esses caminhões da Avenida Paraná. Então, no momento que nós tivermos, e isso voltando a falar daqui 3, 4 anos, que nós tivermos todas essas obras estruturantes prontas, nós teremos uma nova Foz do Iguaçu em termos de mobilidade. E claro que nós, como entidade, estamos trabalhando para viabilizar a parte de legislação, para contemplar aquele descaminho que você pode pôr no caminho, que você pode trazer por formalidade, entende? Criando condições, legislação, opinando sobre legislação, que esse é o mais importante para nós, entende? E eu acho que no momento que aquele que submete uma fiscalização e essa fiscalização é rápida e ele tem uma liberação rápida da sua mercadoria, ele perde o estímulo de fazer errado, entende? O grande fato de fazer errado é pela burocracia, pela lentidão e pela demora, muitas vezes, de você fazer alguns processos. Eu trabalho no comércio exterior há 39 anos, então eu acompanhei desde 1980 essa evolução e posso dizer que estamos avançando. Claro que ainda continuamos muito burocráticos, o Brasil é um país extremamente burocrático. Muito obrigado, né? Muito obrigado, Caleb. Agradeço, professor, pela oportunidade de conhecê-lo e me coloco à disposição no Codefoz. Esse Mário Camargo, junto com o professor Micael Alvino da Silva, participando desse tema aqui no Contraponto da Cultura, né?